Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas e boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso canal, nosso reencontro semanal, em que todas as semanas nos encontramos para conversarmos, para debatermos, para comentarmos, para discutirmos assuntos a respeito da filosofia. Então, ajeitem-se nas cadeiras, peguem vossos cadernos, canetas, lápis, borrachas, todo o seu material de trabalho. Anotem já aí a data de hoje, o nome da disciplina, o nome do professor e preparem-se, porque a nossa viagem só está começando. E ela já começa com esta frase aí ao lado, onde vocês já podem ver um buraco negro. Já tinham visto um buraco negro em foto? Pois bem, está aí. Este é um famoso buraco negro engolindo uma estrela. Mas quem tirou essa foto? Provavelmente alguém que tem equipamentos muito sofisticados de fotografia a longuíssimas distâncias. Mas a discussão da aula de hoje é para que a gente possa já ir chegando a uma compreensão de que por trás de toda a ciência tem uma dose filosófica. Sim, a filosofia é responsável pelo desenvolvimento de todas as ciências que vocês possam imaginar. A ciência matemática, a biológica, a histórica, a física, a química, tudo tem filósofos por trás, filosofia em segundo plano. E aqui nós vamos discutir durante a aula de hoje, brevemente, um pouco sobre a nova física. Já que nas últimas aulas a gente está discutindo exatamente essa transição, esse processo em que as ciências vão se automatizando. Não é automatizando a palavra. Elas vão ficando autônomas. Eu usei a palavra de forma incorreta. Elas vão ficando cada vez mais autônomas, independentes. Exatamente. Muito obrigado. Então, ela vai ficando independente. Então, ao pensar na independência das ciências, é importante a gente entender que uma das ciências pioneiras nesse processo de independência da filosofia foi a física. Então, vem comigo, que ao longo da aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso. Lembrando sempre, se você estiver aí com o seu livro físico na mão, excelente. Eu utilizo muitas das informações que estão escritas aí nele. Mas caso você não esteja com ele na mão, tenha sumido, desaparecido, ou então você não tenha recebido, também não se preocupe. Eu vou disponibilizar as páginas da aula de hoje para vocês. Lembrando sempre que nem tudo que vai estar escrito nesta aula está da forma que está escrita no livro. Eu uso outros recursos para facilitar a nossa compreensão. E caso você não seja um aluno ou uma aluna matriculada em uma de minhas turmas, estiver aqui nos assistindo pelo YouTube, também não tem problema. É só fazer contato que a gente disponibiliza para vocês também essas páginas do livro. Tudo bem? Então vem comigo para a gente conhecer um pouco sobre essa nova física. As páginas do livro são a página 319 e 320, para você que está aí com o livro na mão, tá bom? Do livro Filosofando. A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas. Como vocês podem ver aqui na imagem, que eu deixei também em segundo plano, para que vocês possam acompanhar quantas formas geométricas não estão aqui nessa imagem, que também foi tirada a longa distância por telescópios, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Isso quem disse foi Galileu Galilei, no seu livro O Ensaiador. Aí surge a primeira palavra-chave, que é a respeito do século que tudo isso começa. Tudo isso desponta e emerge
onde a autonomia da ciência física ela ganha força através, claro, de todos os frutos de pesquisa, todas as descobertas de Galileu Galilei, que é o nosso filósofo fundamental para a compreensão dessa nova física. Então, anotem aí, século XVII, nossa primeira palavra-chave. Vale ressaltar que, em geral, o procedimento de Galileu era indutivo, isto é, partia dos fatos em direção às leis. Então, Galileu observava as coisas da forma mais simples possível e ele é tipo um quebra-cabeça. Já brincaram de quebra-cabeça? Quem é que já brincou aí de quebra-cabeça? Bem, tem quebra-cabeça simples, que você rapidamente resolve ele. Tem outros mais complexos, de 3.000, 5.000 peças. Mas você começa sempre por uma. E aí você vai observando outras e vai encaixando. Isso leva um tempo, até você descobrir qual é a imagem. Então, esse processo, esse método de conhecer a verdade, em que eu vou peça a peça construindo o todo, chama-se método indutivo, que era o método inicial que Galileu Galilei utilizava. Então, ele não tinha resposta, porque existe um outro método que ele parte da resposta. E aí vai buscar como é que nós chegamos até ela, tá? Como é que ela foi construída. Então, o Galileu Galilei, ele usava esse método indutivo, em onde ele partia dos fatos, essa primeira peça do quebra-cabeça, em direção às leis, que seriam a teoria, ou, se a gente fizer a associação ao quebra-cabeça, seria a imagem completa. Mas nem sempre foi assim, pois em certas circunstâncias realizou experiências mentais, ao imaginar situações sem verificação empírica, das quais, contudo, é possível tirar conclusões. Então, antes do indutivo, antes de ele sistematizar a sua ciência, ele via intuitivamente a resposta, a solução, a imagem pronta. É como se eu pudesse. Quem já jogou quebra-cabeça sabe que por atrás da caixa do quebra-cabeça tem a imagem. Só que ela não vem mostrando como é que é a peça. As peças vão ser encaixadas. Então, esse método, que nós chamamos de método dedutivo, é um método que Galileu Galilei utilizava antes de desenvolver o método indutivo, onde ele via a imagem de forma intuitiva na cabeça dele, como que as coisas poderiam ser, por exemplo, o movimento da Terra ao redor do Sol, o movimento dos planetas, e aí ele tinha essa intuição, e a partir da intuição ele buscava ali informações que não tinha, vamos dizer assim, elementos materiais que pudessem comprovar a sua tese, a sua hipótese, mas que servia como explicação para muitos fenômenos naturais, das quais ele estava ali disposto a explicar. Então, claro, para vocês, porque essas duas questões do método indutivo e do método dedutivo, elas vão aparecer com muita força em todas as ciências. E é nesse momento da transição, no século XVII, é que, através de Galileu Galilei, muito vai se aprender com a utilização desses métodos. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, anote aí, segunda palavra-chave, método indutivo. Anotaram? Excelente. Por exemplo, de acordo com o conceito de inércia de movimento, um objeto permanecerá indefinidamente em movimento retilíneo e uniforme, a não ser que uma força, como a de atrito, atue sobre ele. Bem, como é que eu vou saber que o objeto vai parar? Antes de aparecer alguma coisa que o pare, como, por exemplo, o atrito. Quem já estudou a inércia aí, todos vocês provavelmente já estudaram, sabe disso, que o movimento vai ser retilíneo e uniforme indefinidamente, até que alguma coisa aconteça e impeça dele continuar. Esse é o movimento dos corpos. Acontece que, para eu saber que alguma coisa vai parar, eu tenho que deduzir isso. É um método dedutivo acontecendo. Eu não preciso ficar esperando aparecer alguma coisa. Eu já sei que isso vai acontecer porque eu deduzo que isso vai acontecer. A única coisa que pode acontecer que impeça o objeto de continuar em movimento retilíneo uniforme pelo infinito, como se eu jogasse uma bolinha para o ar, para o alto, uma bolinha de gude para o alto.
e ela fosse infinitamente subindo, 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 sem nunca cair, a única coisa que poderia me levar à conclusão de que isso era possível era através da dedução. Porque eu sei, se jogar a bolinha para o alto, ela vai cair. Mas ela vai cair porque existe uma força. Além da força do ar, existe a força da gravidade, que vai atrair ela para o chão. É uma força. Então, existe uma força que vai impedir o objeto, no caso do meu exemplo, que é a bolinha de gude, subir indefinidamente. E essa reflexão é uma reflexão altamente filosófica. Porque esse físico, quantos elementos materiais que ele tinha? A não ser o intelecto, a reflexão. Pense nisso. O que você tem feito com essa sua capacidade de reflexão? Que pode levar você a compreender muito dos fenômenos ao seu redor, fenômenos mesmo sociais, esses que fazem com que a gente, às vezes, se sinta perdido no meio de tanto acontecimento. Pensem nisso. A partir do momento que se colocarem à disposição de pensar, tudo que precisa ser revelado será. E esse véu que encobre a compreensão do fenômeno, como para Galileu Galilei, vai ser retirado. E aí você vai ter condições de compreender melhor as circunstâncias que envolvem esse fenômeno ao qual você está envolvido. Compreenderam? Então vou continuar. Quer comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Coloque aí no comentário. Vamos dialogar. Pode ficar tranquilo e tranquila. Tudo que vocês comentam, tudo que vocês perguntam, eu respondo. Então, você que já comentou, muito obrigado. E você sabe que eu estou falando a verdade. Todas as vezes que alguém comenta, isso tem recebido, muito obrigado por todos os comentários, eu respondo. Porque aqui eu posso até não saber a resposta, mas eu vou pesquisar, vou investigar, para que possa entregar a vocês um comentário adequado à sua pergunta ou ao seu comentário, ou uma resposta que seja mais instrutiva do que a própria forma que eu estou apresentando aqui, tá bom? Então, esse é o meu compromisso com vocês. Então, vamos prosseguir? Ora, isso não acontece de fato nos movimentos que observamos cotidianamente, pois existe o atrito, mas pode ser pensado como se ocorresse. É o dedutivo. É o método dedutivo. Muitos de nós usamos desse método sem perceber. O que garante a validade científica a processos intelectuais desse tipo é submeter situações hipotéticas à comprovação. Então, eu deduzo que aquilo vai acontecer e aí sim eu vou lá buscar elementos que possam comprovar aquilo que eu estou dizendo. Então, esse método dedutivo é muito usado pela ciência. E, mais uma vez, ele surge aí com as discussões científicas, físicas e matemáticas de Galileu Galilei. Aí surge a nossa terceira palavra-chave. A palavra-chave é hipótese. Hipótese. É uma pequena ideia, uma ideia inicial, uma ideia primária a respeito de um fenômeno. Mas, professor, essa aula de filosofia está tão estranha. Está falando de quê? De método? Sim, porque a filosofia é a nossa capacidade de reflexão a respeito dos fenômenos que ocorrem na natureza. Então, todas as ciências que nós conhecemos, quando elas se tornam independentes da filosofia, elas não vão perder essa característica, elas apenas vão trilhar caminhos mais sozinhas, mais independentes, mais autônomas. Entretanto, o método continua sendo um método da reflexão, um método que foi apreendido, eu disse apreendido, internalizado com a filosofia, com a capacidade que todos nós temos de refletir a respeito dos fenômenos que ocorrem ao nosso redor, seja ele qualquer mesmo. Quaisquer fenômenos nós podemos refletir a respeito e encontrar respostas plausíveis para aquilo que está acontecendo conosco. Não sabe o que é plausível? Não tem problema, eu explico. Plausível é tudo aquilo que você aceita como válido. Entenderam? É aquilo que tem validade para você. E dá sentido. E lhe ajuda a compreender o que está acontecendo. Ficou claro para vocês?
Podemos continuar? Muito bem, então. Vamos lá. No século XVI, o monge Nicolau Copérnico, ou seja, que viveu entre 1473 e 1543, exatamente século XVI e século XV, publicou Das Revoluções dos Corpos Celestes, que é o livro dele, obra em que expõe o heliocentrismo, mas que permaneceu pouco conhecida até o início do século XVII. Heliocentrismo, lembram das últimas aulas? Aquela teoria que derruba o geocentrismo, que joga aquela verdade até então válida, coloca ela de lado e apresenta uma nova teoria, a teoria que, ao invés de ser a Terra o centro do universo, passou a ser a Terra, melhor dizendo, ao invés de ser a Terra ter o Sol circulando ao redor dela, passou a ser a Terra a circulante. O Sol parado e a Terra circulando ao redor do Sol, que é a teoria do heliocentrismo. Então, mais que permaneceu pouco conhecido até o início do século XVII, que é exatamente quando Galileu Galilei nasce e cria suas ideias. Quando a hipótese ressurgiu por meio de Galileu e Kepler, com a abordagem matemática e experimental mais adequada. Pensem só, um século depois, tecnologias novas surgem. E essas tecnologias auxiliam e muito a investigação científica e auxiliam muito o desenvolvimento, por exemplo, da astronomia, que é essa investigação dos corpos celestes através de lentes superpoderosas, que enxergam a distâncias gigantescas. É aí onde o telescópio ganha grande importância, pois ele proporcionou a Galileu descobertas valiosas. Algumas das descobertas de Galileu. Ele descobre, por exemplo, que para além das estrelas fixas, haveria ainda infindáveis mundos. Ou seja, o que os olhos humanos são capazes de enxergar sem o uso de lentes é como se as estrelas estivessem lá paradinhas. Só que com o telescópio, dá para se enxergar além das estrelas que os olhos humanos enxergam. Então, Galileu Galilei já faz uma afirmação: existem infindáveis mundos, não apenas aqueles que a gente vê a olho nu. Outra, a superfície da Lua é rugosa e irregular. A distância parece que a Lua é lisinha, não é? Se você olhar para a Lua e ela estiver cheia, por exemplo, bem iluminada, no momento que ela está mais perto da Terra, você vai perceber nela que tem alguns desenhos, que a princípio parecem apenas sombras, como se tivessem sido desenhadas à mão. Só que aquilo são crateras. Só se descobriu graças às investigações através do telescópio com Galileu Galilei. Outra descoberta de Galileu Galilei. O Sol tem manchas. Quando você olha olho nu para o Sol, você não consegue olhar por muito tempo por causa da radiação. Dói os olhos. Mas com a lente adequada, Galileu Galilei conseguiu observar o Sol e descobriu que ele tem manchas. E uma outra descoberta também valiosa é que em torno de Júpiter existem 4 luas. Como assim, professor? É, exatamente. Nós só temos uma. Júpiter tem 4. Então, olha quantas descobertas que revolucionam a ciência física. É uma nova física. E essa nova física, ela coloca várias discussões em jogo, e que outros cientistas, físicos e filósofos vão discutir mais à frente. Até aqui, entenderam? Já tinham ideia disso? Já tinham ouvido falar que Júpiter tinha 4 luas? Já tinham ouvido falar que a Lua tem crateras? Pois é, tem muitas pessoas ainda hoje, no século XXI, 4 séculos depois de Galileu Galilei fazer essas descobertas, que ainda duvidam. Duvidam, inclusive, que é a Terra que circula ao redor do Sol. Tem muitas dúvidas em relação a várias informações como essas que estão disponíveis cientificamente. Se tem alguma dúvida em relação a isso, comente aí que dúvida que você tem a respeito disso. Ou se você não tem dúvida, mas já sabia a respeito disso, como é que você ficou sabendo? Qual foi a disciplina que você aprendeu isso? Que ciência que lhe forneceu essas informações? Comente aí. Será muito bem-vindo o seu comentário. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Então, como isso seria possível? Como seria possível essa descoberta toda? Como seria possível esses astros, Júpiter ter 4 luas?
O Sol ter sombra, ter mancha? Vamos ver? Bem, o que os aristotélicos reconheciam até então era um universo finito. Início, meio e fim, acabou o universo. A Lua e o Sol compostos de substâncias incorruptível e perfeita, ou seja, lisinha, 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 sem nenhuma irregularidade. E Júpiter, engastado em uma esfera de cristal, dessa forma não poderia ter luas que a perfurasse. Por exemplo, ele está falando para os defensores de Aristóteles, que ainda não era heliocêntrico, cara, como é que pode, dentro desse equipamento tão pequeno, comparado ao universo, eu conseguir enxergar planetas e luas e estrelas? Interessante, né, esses questionamentos. Era uma descoberta, uma tecnologia nova. Os fenômenos da física e da astronomia, antes explicados de acordo com as diferenças de natureza de corpos perfeitos e imperfeitos, tornam-se homogêneos, já que não há mais como reconhecer a incorruptibilidade do mundo supralunar, ou seja, fora da Lua. Desfaz-se, portanto, a diferença entre terra e céus. Além disso, a consciência medieval de um mundo fechado é contraposta à concepção moderna de universo infinito. Veja, na Idade Média, esse mundo finito, em que a Terra era o centro do universo, só existia Terra, não existia estrela, não existia planeta, não existia mais nada. Apenas aquilo que o olho nu era capaz de enxergar e era isso aí. Tudo isso fazia parte dessa grande composição terrestre. A partir do momento que é descoberto que existe um mundo, um universo infinito de planetas e estrelas, a ideia que se tinha entre céu e terra, ela se interrompe. Passa a ficar apenas no aspecto metafísico, religioso, espiritual, e deixa de ser o aspecto físico da observação da natureza, dos fenômenos da natureza. Porque hoje, por um telescópio, todos podem enxergar além da Lua e perceber que a Terra não é o centro do universo. Qualquer um pode fazer isso. Com o acesso às imagens que a NASA disponibiliza em seu site, então, é uma loucura. Quem tiver oportunidade, visite o site da NASA. Você vai ver fotos assim incríveis. Como nós somos pequenos. Se você observar, for lá no site da NASA e investigar imagens de satélite, você vai perceber o quanto que nós somos pequenos nesse universo vasto, infinito, até que provem o contrário. Mas pelo menos uma coisa está provada: a Terra não é o centro do universo. E não é a Terra que tem o Sol circulando ao redor dela, e sim o Sol que tem a Terra circulando ao redor dele. Entenderam? Essa é uma descoberta que mudou a história da humanidade. Já estamos chegando pertinho do final da nossa aula. Então, os resultados obtidos por Galileu e Descartes na física e na astronomia, bem como os dados acumulados por Tycho Brahe entre 1546 e 1601, e as leis das órbitas celestes de Kepler possibilitaram, ou seja, deram condições para que um físico conhecidíssimo de vocês, chamado Isaac Newton, que viveu entre 1642 e 1727, século XVII, século XVIII, a elaboração da teoria da gravitação universal. Não vou me ater a falar sobre as teorias de Newton. Importante que aqui o Newton é físico, mas também é filósofo, porque eles continuam fazendo exercícios intelectuais de reflexão a respeito das diferentes possibilidades para criarem suas hipóteses. Então, Isaac Newton é muito beneficiado pelas pesquisas desses físicos e filósofos que vieram antes dele. Vejam, ele nasceu em 1642, só o Tycho Brahe em 1546 e faleceu antes dele. Galileu Galilei e Descartes, século XVII, viveram antes dele também. Então, todas as suas produções foram absorvidas por ele. Detalhe, Newton parece que não conheceu Galileu Galilei.
Algumas teorias dizem que eles se conheceram, mas tem outras que falam que eles não se conheceram. Mas se conheceram de uma forma indireta, através dos trabalhos escritos e das pesquisas. As leis formuladas anteriormente referiam-se apenas a aspectos particulares dos fenômenos considerados. O sistema newtoniano cobre a totalidade de certo setor da realidade e, portanto, realiza a maior síntese científica sobre a natureza do mundo físico. As teorias de Newton estimularam o desenvolvimento da ciência e permaneceram como parâmetros indiscutíveis durante 200 anos. Ou seja, 200 anos, desde o século XVIII até hoje, até meados do século XX, Newton era o cara da física. Até que na primeira metade do século XX, o modelo newtoniano foi suplantado pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Vejam, ciência é assim. Algum cientista, desenvolve uma teoria. E essa teoria ela fica válida até que outro cientista desenvolva uma outra teoria a partir daquela que já estava escrita. Então, nós contribuímos para a ciência na medida que a gente estuda, na medida que a gente investiga e na medida que a gente escreve aquilo que a gente tem de hipótese. Então, eu li algo. Aquele algo eu concordei? Discordei? Que aspecto que eu discordei? Aí eu vou criar uma hipótese. A partir dessa nova hipótese, eu posso buscar elementos que comprovem ela. E se ela for comprovada, surge uma nova verdade, que naquele momento vai suplantar a verdade anterior. E assim a gente vai avançando. A ciência avança continuamente. Por isso que é importantíssimo os estudos, porque nós podemos contribuir para o avanço da ciência, para o desenvolvimento tecnológico, para a prosperidade da humanidade, para o desenvolvimento do próprio planeta. Mas desde que tenhamos como intenção verdadeira o bem-estar da humanidade. Compreendem? Porque se eu quiser usar esses conhecimentos para o mal-estar, para a destruição, para a guerra, para conflitos, isso vai fazer com que a gente se atrase no nosso desenvolvimento, como já aconteceu nas duas primeiras guerras mundiais. Eu digo duas primeiras porque nada, por enquanto, substitui a ideia de que possa existir outras. O que a gente pode fazer é ter fé, né? Vamos ter fé para que isso não aconteça. Mas, como é que eu posso fazer na minha vida cotidiana? Continuando a buscar, ou melhor, continuar a buscar informações que se aproximam cada vez mais do que é verdadeiro. E deixar o que é falso de lado. Deixar aquelas ideias que só nos conduzem ao erro para trás, ignorando-as. Fazendo com que o processo de raciocínio, de reflexão, que todos nós temos, todos nós somos capazes de realizar, como nosso amigo, raciocinando, refletindo. Compreende isso? Ótimo. Então, o Einstein, juntamente com a física quântica, que é fruto dos estudos de cientistas como ele e Heisenberg, em 1901 e 1966, e muitos outros. Física quântica, que é a física de hoje. Quem tiver curiosidade, vai no YouTube. Só escreve lá física quântica. Vocês vão ver uma imensidão de vídeos falando sobre esse novo ramo da física que está revolucionando a nossa história, a nossa compreensão de mundo. E muito em breve vai estar aí disponível para todas as pessoas terem acesso de uma forma compreensível, que por enquanto ela não é tão compreensível, apenas para aqueles que se dispõem a estudá-la. Chegamos à nossa quarta palavra-chave, que é o macrocosmo, que seria essa ideia do universo, do todo, que vai além do microcosmo, que no caso seria o nosso planeta Terra. Isso não significa abandonar totalmente a teoria newtoniana, mas reconhecer os limites dela, já que se aplica a restrito setor da realidade. Quando se trata do microcosmo, interior do átomo, ou do macrocosmo, universo, a teoria newtoniana mostra-se insuficiente, ou seja, preciso de mais para estudar aspectos tão específicos à relação à natureza física ou à própria criação e descoberta da origem do universo. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês
possam ter tido momentos muito especiais até agora, de clareza, de iluminação, de compreensão de que, por mais que às vezes algo pareça inconsistente, é por trás do que é inconsistente que existe a consistência. Primeiro, eu posso optar por observar algo que está em processo ainda de construção. E se algo está em processo de construção, ele está inconsistente. Mas se eu me debruçar e, através da investigação, da minha determinação, da minha perseverança, continuar firme no meu propósito de compreensão, de esclarecimento, é muito natural que, muito em breve, o que está inconsistente se torne consistente. E isso se torne um saber. É onde nós nos aproximamos da sabedoria, do conhecimento a respeito das coisas. Então, é um processo contínuo e ininterrupto. Se você para um pouco, você se sente um pouco atrofiado, mas é só pegar o fio da meada, voltar a estudar, voltar a se dedicar, voltar a perseverar, que já a tua mente vai estar funcionando a todo vapor e você vai começar a compreender tudo aquilo que está sendo proposto. Tá bom? Então, como todo final de aula, nós temos um exercício de fixação para que a gente possa colocar em prática aquilo que ouvimos, aquilo que compreendemos, para ver se ficou bem claro, se não ficou. E aí, lembrando, se você é um aluno ou uma aluna, um estudante, que está matriculado ou matriculado em uma de minhas turmas, você vai receber daqui a pouco, em instantes, a sua atividade. E na atividade você vai ter lá as opções A, B, C, D e E, apenas. Então, você acompanha comigo, você que está me acompanhando até agora, a leitura do exercício. Escreve no seu caderno qual é a resposta correta para você e depois você lança lá na sua atividade. E caso você esteja nos acompanhando pelo YouTube e não pertence a nenhuma dessas turmas, não tem problema, faça a mesma coisa. Só coloque aí no comentário que depois a gente pode dialogar e aí eu comento se a resposta está correta, se está incorreta e a gente pode dialogar a respeito. Tudo bem? Então vem comigo, vamos ler a questão? Vamos lá. No contexto da Revolução Científica, levada a cabo no século XVII, as pesquisas de Galileu Galilei foram decisivas. A respeito da vida e obra de Galilei, assinale a alternativa incorreta. Detalhe, nós temos 5 opções. Só uma explicação rápida. Temos 5 opções. Das 5 opções, 4 delas estão corretas. Você vai me marcar apenas uma, que é a incorreta. Mas, professor, o senhor na atividade pede para marcar a alternativa correta. Então, pense de forma indutiva. A alternativa correta é aquela que está incorreta aqui na atividade. Entendeu? A alternativa correta é aquela que você vai marcar. O exercício pede a alternativa incorreta. Então, a que você marcar é a opção que responde à pergunta. Logo, é a opção correta. Tá? Então, vamos lá. Letra A. Se tiver qualquer dúvida, não tem problema. Faça a pergunta no Google Chat, no Google Sala de Aula ou aí no YouTube. Letra A. Galileu desenvolveu o telescópio a partir do aperfeiçoamento de lunetas e lentes. Letra B. Galileu elaborou teorias consistentes sobre o movimento dos corpos, sendo a lei da inércia uma expressão dessas teorias. Letra C. Galileu foi submetido ao Tribunal da Inquisição para esclarecer suas opiniões a respeito do movimento do planeta Terra em torno do Sol. Letra D. Galileu colaborou diretamente com Isaac Newton na elaboração do livro Philosophia Naturalis Principia Mathematica, em 1678. Letra E. Galileu conseguiu observar por meio do telescópio as imperfeições da Lua, como as crateras que nela existem. Então, façam a escolha de vocês entre a letra A, B, C, D ou E e marquem aí a opção que vocês acham que está correta, que neste caso é a opção que está incorreta. Compreenderam? Muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma aula com a nossa mensagem de hoje. Como todas as aulas, eu deixo uma mensagem para vocês refletirem de um filósofo, de um pensador da humanidade. E o filósofo que eu trago hoje para vocês, para que vocês saírem daqui reflexivos
a respeito de tudo que foi discutido, a respeito das questões da nossa vida cotidiana, é o filósofo Confúcio, um filósofo chinês, em que ele diz o seguinte: o homem que fica no alto da colina, com a boca aberta, esperará um longo tempo até que um pato assado caia nela. Vou repetir a frase de Confúcio. O homem que fica no alto da colina, com a boca aberta, esperará um longo tempo até que um pato assado caia nela. Reflita sobre isso. Se quiser comentar, comente, para que a gente possa debater e conversar a respeito daquilo que você compreendeu sobre o que o Confúcio quis dizer. No mais, agradeço a presença de todos vocês, convicto de que nos reencontraremos em breve, na próxima semana, nesse canal, nesse mesmo horário. Um beijo no coração de cada um de vocês. Nos vemos na próxima semana.